O presidente da República, Michel Temer, hoje na ONU, como nós já destacamos, afirmou que o desmatamento na Amazônia caiu 20% no último ano. E nós convidamos para conversar sobre esse assunto conosco, em áudio e vídeo, aqui no Jornal Jovem Pan, o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel. Secretário, como vai? Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Nós é que agradecemos. Inclusive, assim que o presidente Michel Temer terminou o discurso, vocês têm a página no Facebook, Observatório do Clima. Você, Carlos, entrou no ar, já começou a fazer uma avaliação sobre as declarações do presidente Michel Temer. Mais cedo aqui a gente citava também que ele tenta amenizar um pouco a polêmica causada pela extinção da RENCA, Reserva Nacional do Cobre. Eu pergunto, esse número que o presidente passou é real? De que maneira que o governo realmente está tratando essa questão da Amazônia? Olha, o número, ele vem, falta transparência em relação a esse número. Se há um dado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz o monitoramento do desmatamento na Amazônia, esses números precisam ser apresentados. Há alguma indicação de que a taxa deste ano vai ser menor do que a do ano anterior, mas cravar os 20% de redução de desmatamento na taxa anual requer e exige, já que ele levou isso para a comunidade internacional, exige total transparência. Nós não tivemos acesso a esses números. Eles, em geral, os números só são disponibilizados pelo INPE em novembro ou dezembro, para um período que vai de agosto de um ano até julho do ano seguinte. Então a gente estaria falando do período de agosto de 2016 a julho de 2017. Não temos base para discutir e avaliar quais as razões que teriam levado a essa eventual redução de desmatamento. Primeiro, então, é necessário o acesso a esses números e é fundamental que o governo detalhe onde ocorreu o desmatamento, em quais estados, é associado a obras de infraestrutura, a expansão agropecuária, a grilagem de terras, é dentro ou fora de unidade de conservação, onde estão esses números. Vai ficar muito difícil discuti-los só com essa mensagem de que o desmatamento caiu. O desmatamento, para a gente ter segurança que ele caiu, o INPE precisa cravar. Olha, o desmatamento em 2016 e 2017 foi esse. E aí sim a gente pode discutir. E outra coisa, a gente está no momento, nesse exato momento, o Brasil, em todas as regiões, a gente tem incêndios florestais se multiplicando, e setembro, se setembro se encerrasse hoje, já teria sido o pior setembro em termos de incêndios florestais desde que o INPE, o próprio INPE, começou a registrar essa ação humana sobre as florestas, né? Então, aquilo que está acontecendo no campo também preocupa bastante e vai na contramão da mensagem de tranquilidade que o presidente Temer buscou levar para a comunidade internacional. Você analisa esse discurso, Carlos, como uma tentativa de amenizar um pouco o clima, porque pegou muito mal a decisão do governo de promover a extinção da RENCA, que fica entre o Amapá e o Pará. A gente já lembrou isso daqui no Jornal Jovem Pan, mas é uma tentativa do presidente amenizar um pouco as críticas internacionais? Sim, a imagem do Brasil ficou bastante arranhada na questão ambiental. O Brasil, que era considerado um país que tinha avançado muito, tanto em termos de proteção de direitos dos povos indígenas, como em criação de parques e reservas, unidades de conservação. A extinção da RENCA, quando ela surge, ela vem associada a uma série de outras medidas, como proposta para redução da Floresta Nacional do Jamanchim, no estado do Pará, levada ao Congresso Nacional pelo próprio governo, a flexibilização da legislação ambiental, então a tentativa do presidente Temer foi de fato de mostrar uma imagem diferente daquilo que não é só a percepção da comunidade internacional, aquilo que o brasileiro já se deu conta. Não, a extinção da RENCA, assim, dá para fazer um paralelo aí com um furacão. Quando surge a extinção da RENCA, o furacão já estava se formando, e é quando ele aterriza no solo, aquela notícia, pela dimensão da área e pelo número de parques e reservas e terras indígenas dentro de um território que é maior que a Dinamarca, por exemplo, isso assusta a todos, né? Demonstra um olhar sobre desenvolvimento para a Amazônia que é de predação, de destruição.
quando a gente olha isso associado às discussões que vêm ocorrendo no Congresso ou outras propostas do próprio governo, a situação é extremamente preocupante. Então, essa mensagem de tranquilidade que o presidente Temer buscou levar aos demais líderes mundiais é só uma tentativa de fato, mascarar um pouco aquilo que está acontecendo, tanto no chão, da floresta, um desmatamento, aumento de violência, assim como também no caminho que as nossas políticas e propostas vêm evoluindo no Congresso Nacional, inclusive com o apoio do próprio Palácio do Planalto. Ô Carlos, pelo seu trabalho, pela sua experiência no Observatório do Clima, as estatísticas sobre desmatamento são confiáveis? Porque o governo faz um levantamento, você mesmo citou o INPE, tem outras entidades, SOS Mata Atlântica, o próprio Greenpeace divulga muito essas informações. O fato é uma área enorme, o Brasil é um país enorme, é muito difícil coibir qualquer ação ilegal, porque são terras gigantescas, mas confiar em estatísticas sobre desmatamento, essa confiança está longe de ser real, não é? Olha, os dados do INPE, eles vêm associados a uma transparência bastante grande em relação às próprias imagens de satélite. Sim. Que originam a análise de desmatamento anual. Esses dados são bastante robustos. Então, até porque qualquer um que tem acesso às ferramentas ou a capacidade de processamento de dados, a análise dessas imagens poderia chegar às mesmas avaliações. O que falta hoje, o que a gente teve no passado, é um dado de desmatamento mais em tempo real. O INPE possui um outro sistema que chama-se DETER, Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que era disponibilizado não apenas para as agências de governo, como o IBAMA, para coibir o desmatamento em andamento, como para toda a sociedade, para a gente saber o que está acontecendo em diferentes regiões. E esses dados a gente não tem tido mais acesso com a mesma frequência por determinação de Brasília, né? E não por falta de intenção dos pesquisadores e especialistas do INPE. A gente precisa muito mais transparência, e então por isso que preocupa também quando o presidente Temer vai lá e fala de redução de 20% na taxa anual de desmatamento, se isso não vem associado ao acesso aos dados, ao acesso à informação. Acesso à informação, o governo ser bastante transparente, aberto em relação a essa questão é fundamental. Ô Carlos, só para a gente fechar a nossa conversa, falando da Assembleia Geral da ONU como um todo, o presidente Trump vai à Assembleia da ONU depois de ter se postado contra o Acordo de Paris. De que maneira o mundo vai conseguir levar esse acordo à frente, o acordo para redução da emissão de poluentes na atmosfera sem os Estados Unidos? Como é possível isso, Carlos? Então, quando o presidente Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, essa saída é um processo longo, ele só se concretiza formalmente nas Nações Unidas em 2020, mas o anúncio dessa saída gerou uma reação muito interessante dentro e fora dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, governos estaduais, municipais, setor privado, inúmeras grandes empresas e a sociedade civil criaram um movimento Eu Ainda Faço Parte, I'm Still In, em inglês, né? E com empresas, governos municipais estaduais, por exemplo, assumindo o compromisso de redução das suas emissões compatíveis com aquilo que os Estados Unidos tinham se comprometido a fazer no âmbito do Acordo de Paris. Ao mesmo tempo, a gente tem, desde que o acordo foi fechado em 2015, progresso interessante em alguns outros países, como por exemplo China e Índia, que no início desse ano anunciaram a aceleração de investimentos em fontes renováveis de energia, como por exemplo a energia solar, acima daquilo que tinha sido a base de cálculo para as metas que foram assumidas por esses países. Os Estados Unidos fazem falta, são o maior emissor histórico, ainda são o segundo maior emissor, somente atrás da China, de gás de efeito estufa, mas existe um movimento, digamos, de apoio ao Acordo de Paris e a compreensão de que a emergência climática é um desafio de todos. É suficiente? Não. Precisamos de todos os países se engajando, até porque o conjunto de compromissos assumidos até agora pelos países no âmbito do Acordo de Paris já seria menos
do que o necessário para limitar o aquecimento global dentro de limites considerados seguros. Sem um grande ator como os Estados Unidos, mesmo que com esse contraponto aí dos governos estaduais e municipais, torna-se ainda mais difícil. Então, o que é necessário fazer é a comunidade internacional se juntar para evitar retrocessos, mas não retrocessos apenas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né, com não só o aumento do desmatamento, a redução das áreas protegidas, a flexibilização de legislação ambiental. A gente não tem tempo a perder. E isso é fundamental que todos tenham consciência. A gente tem que acelerar a ação e não começar a rediscutir esse acordo não é exatamente aquilo que eu gostaria, não é bom para o meu país, não. Então, a humanidade já está pagando um preço muito alto. Os eventos extremos se multiplicam em todo o planeta. A gente tem mais de 20% dos municípios brasileiros agora em situação de emergência e calamidade pública, só para citar o nosso país, em função de desastres naturais ligados ao clima. Isso é inquestionável. Então, a gente tem que se juntar, todos, sociedade civil, governos, setor privado e indivíduos para enfrentar esse problema, esse desafio que é o maior desafio da humanidade no século XXI. Carlos Hitler, o secretário executivo do Observatório do Clima. Mais uma vez, Carlos, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Estamos sempre à disposição aqui na Jovem Pan. Um abraço, bom trabalho. Muito obrigado pelo convite, fico à disposição para uma próxima oportunidade. Até a próxima.